Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Sociedade Chesterton Brasil e hoje começando a nossa série sobre, não somente sobre histórias de detetive, histórias de mistério, histórias policialescas, mas tentando analisar a estrutura de como essas coisas, como essas histórias foram escritas, pensadas e aprimoradas ao longo do tempo. Então seja muito bem-vindo e hoje, em especial, vamos pensar a partir do conto, o famoso conto de Edgar Allan Poe, Os Assassinatos da Rua Morgue, ou The Murders in the Rue Morgue. Então, vamos lá. Por que esse conto, Rodrigo? Professor Rodrigo? Professor Rodrigo, então, vamos lá. Gente, assim, sempre é bem complicado a gente dar a paternidade de alguma coisa para alguém, certo? Dependendo especialmente para um gênero literário. Para o gênero literário, mesmo que a coisa não envolva pensão alimentícia, sempre é complicado porque a gente sabe que, de alguma forma, um gênero não surge meramente a partir de uma ideia genial de alguém com todos os elementos dele. Existe uma construção ao longo do tempo, certo? Que vai dando cada vez mais capacidade para que um autor surja com um livro, um conto, uma peça literária, que então vai poder nos dizer, opa, a partir daqui temos, fincado um novo lugar dentro daquilo que nós tínhamos nome para chamar. Entre os estilos que nós tínhamos nomes para dar, agora surgiu um estilo que demanda um novo nome, certo? Então, nós temos um grande número de estudiosos da literatura e pessoas dedicadas ao gênero, de história de detetive, história de investigação, história policial, romance policial, que colocam os assassinatos da Rua Morgue como um marco do início desse estilo literário que até hoje marca de maneira tão contundente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vinha lendo um dos materiais que a gente está usando agora para fazer esses encontros e ele relatava propriamente o quanto essas histórias foram algumas das histórias, se não a história, o tipo de história mais procurado pelos ingleses entre aqueles livros que sobreviveram e que puderam ser acessados no caos ali dos bombardeios alemães. Esses livros eram, vamos chamar assim, os preferidos. O comfort food literário do inglês que estava na pior embaixo dos bombardeios do Titio Adolf, Então, o cara numa situação extrema, essas situações geralmente acabam acendendo nas pessoas aquilo que tem um apelo mais primário, um apelo mais próximo do coração. Então, e esses livros eram o estilo literário mais procurado nesse período de crise lá do Reino Unido. Vocês conhecem? Fora que a própria natureza de quebra-cabeça do estilo policial, do estilo de detetive, ele vai prender o leitor. Claro. E era interessante na circunstância o pessoal se prender em algo que não fosse a realidade imediata. Algo imersivo, Isso é bem importante. Uma das funções... Para não enlouquecer ali. Exato. Uma das coisas que o Tolkien coloca, por exemplo, quando ele fala disso, é essa capacidade de uma saudável alienação, Você tomar um respiro daquela realidade, que é uma realidade extrema. Exato. Você está muito bem na sua vida quando vê cair uma bomba na sua cabeça, ou pode cair. Aí também não tem problema. Na tua cabeça. Bom, se cair na cabeça mesmo, realmente aí os seus problemas são outros agora. Mas muito bem. Bom, então é isso. Isso. Leremos este conto porque, como falamos no encontro passado, para ter história de detetive, tinha que ter detetive. Isso. Antes não tinha detetive, então isso nos facilita achar o começo. Muito bem. Aí a gente poderia uma hora, quem sabe até lá no final a gente dá Dá aquela amarradinha? Um anexo, um bônus, explicando o surgimento da arte da investigação, quanto à arte forense aí de busca de investigar. Maravilha. Como chega lá, A gente tem aí, por exemplo, do contexto e claro que do outro lado do Atlântico, por exemplo, alguns dos assassinatos mais célebres da história investigativa do Ocidente, como, por exemplo, a história do Jack Stripador, por exemplo, que, na verdade, naquele período não conseguiram chegar a uma conclusão de quem era e não era, mas a gente sabe que houveram vários outros assassinatos célebres daquela época que se chegou à descoberta de como aconteceram e foram surpreendentes. Até coleções que apresentam os julgamentos desses assassinatos
quase que numa forma literária, e ali aparece a investigação que foram feitas. Então a gente também está aqui num período de, realmente, desenvolvimento de uma nova categoria de profissão e mesmo de ciência, né? Exato. Então vamos lá. Sobre a forma que se dá os assassinatos na Rua Morgue, a história. O Poe, ele escolhe, né, talvez por um acaso, ou, enfim, nessa primeira história que vai fundar um estilo de histórias, ele busca a referência muito longe, né? Ele começa contando a história da mesma forma que começavam as tragédias. A gente conversava um pouco mais cedo. Ele faz uma espécie de exórdio próprio da retórica, né? Então ele começa, ele abre uma pequena citação ali, né? Que canções as sereias cantaram, ou que nome Aquiles assumiu quando estava entre as mulheres, ainda que questões incuráveis, elas não estão de todo longe além da conjectura. A tradução livre fiz agora, com a licença de vocês, atribuída a Sir Thomas Browne. Né? Essa citação se encontra na obra, ela faz parte da obra. Né? Só um detalhe também, Browne, se eu não me engano, é o mesmo autor, né? Mas Browne, se é o mesmo Browne, o Chesterton tem uma biografia dele. Só para vocês fiquem sabendo. Então, ele vai abrir falando sobre, tentando contextualizar do que se trata a mente analítica, o processo analítico e as pessoas com o veio para isso, né? Com o tino para isso. E nessa abertura ele realmente coloca assim, que o sujeito, apesar de ser visto assim, como um talento, uma coisa quase, ele chama de preternatural, mas para nós talvez fosse mais usual dizer uma coisa quase sobrenatural, assim, um talento quase fantástico, que fantástico não tem nada. Então ele compara com um fisiculturista, com um strongman, né? Para dizer assim, olha, tal qual esse atleta da força, ele engaja em exercícios físicos, em atividades físicas, para ter a sua sobrepujança de feitos, o sujeito analítico, ele engaja em pequenas questões o tempo todo que vão afiando a mente dele. Né? Ele é um observador por excelência. Ele toma prazer de tudo que acontece ao seu redor e não deixa nada passar desapercebido. Né? Então, nisso aqui, a gente já tem uma característica do que vão ser os detetives. Talvez é o talento inalienável assim, dos personagens escritos desde então. Não sei se é o talento do profissional detetive. Talvez o cara possa ter um olhar para outras coisas. Eu acho que um pouco pode ser sim. Eu já ouvi falar de casos de investigação, inclusive no Brasil, assim. Não, pode ser um talento de grandes detetives, entende? Mas... sabe o que eu acho que tem a ver com feijão com arroz até da profissão de detetive? De tu olhar pro cara e já perceber assim, esse cara falou esse bagulho desse jeito, ele colocou essa informação aqui. Claro, claro que invariavelmente, a gente tá ouvindo a história do cara, o cara já tá vendo aqui. Invariavelmente, com a necessidade do sujeito de resolver casos, né, ele vai criar um calo, ele vai criar uma cancha naquilo ali. Ele vai melhorar, goste ou não. Né? Queira ou não. Fez um concursinho, foi ser detetive e não tinha dom pra coisa. Ou a vida te aperta pra tu ter dom pra coisa, ou tu vai arranjar um carguinho administrativo exato, e não vai ser detetive. Eu acho que é isso, não sei. Tá bom. Se alguém aí é da polícia investigativa em algum lugar, pode mandar aí sua mensagem aí também. Dê-nos a luz. Não, gurizada, nos dá barbada. Assim, contar uma história engraçada, coisa que eu vai. E, enfim, né, ele traça todos esses paralelos ali, que são, né, os primeiros rudimentos, essa descrição dele, do que vai ser o personagem da história de detetive.
Então ele já está introduzindo, já está plantando a sementinha dentro da própria história do que vai ser o gênero, né? Então, como a gente vai ver na próxima passagem direta, né, como ele continua, que ele começa a fazer algumas analogias, né? Primeiro faz essa da questão do fisiculturista, do levantador de peso, e para logo em seguida fazer uma comparação sobre o investigador, ou análise investigativa, com um jogo de damas e não xadrez. Perfeito. E se atém, faz uma boa descrição. Só que é interessante porque ele não está falando de análise investigativa. Ele está falando de damas de xadrez, mas ele não está falando de análise investigativa. Né? Porque qual é o mérito? Não sei se vocês já leram, se não leiam, mas vai ter spoilers dessa obra, lançamento ali, do século XIX. Não, spoiler de obra com mais de 50 anos não existe, tá? Paciência se você não leu, bem-vindo. Essa aqui tá indo para 200, então. Então né? Spoiler, né? Não. Lamentamos. Você deveria ter lido em algum momento ou tido alguém que fizesse você ler. Ou agora aproveite e valer. Exato. Tá vendo? Dá saída rosa pro agora pessoal, tem você vai pegar. Então vamos lá. Você visualizou, você já deu um like, certo? Você já se inscreveu no canal. Você pode dar uma paradinha agora no vídeo e ler o negócio também, pode ser. Também, e segue. Compartilha com um cara que já leu pra ele ver o vídeo até o final também. Pergunta o que ele achou e vamos lá. Vamos. Seguindo o baile. Bom, a questão do xadrez das damas, né? Então ele fala o seguinte, que diferenciando os dois jogos, que o jogo de xadrez, ele conta com diversas questões, possibilidades matemáticas, né? E ainda brinca, como a matemática é muito interessante para o investigador, mas ela não é a totalidade da questão investigativa, né? Aí, ao teu exemplo agora não, mas isso aqui não está bem amarrado, o que ele falou, o jeito que ele disse. Então, assim, para o Paul e o personagem aqui, né, mas não deixa de ser o Paul, essa questão das damas, ele vai jogar o tempo inteiro com o teu adversário, né? E as margens de erro são erros de emoção, é um erro de excesso de confiança, é um erro, porque a verdade do jogo de damas ela é muito imediata ali. Tu não tem as questões tão matemáticas mas aqui vai vir um cavalo, aqui vem matou e tal. Também é spoiler para quem nunca viu o jogo de damas de xadrez, eles têm regras e as regras não são iguais. As pedras não se movimentam todas. Num jogo, as pedras têm movimentos próprios e no outro as pedras têm um movimento geral que acompanha. Na verdade, a pedra só tem que se movimentar conforme permite o tabuleiro. Né? Exato. Mas a pedra por si mesma, ela não tem um movimento próprio. Enfim. E nessa análise, quando ele fala sobre isso, né, ele comenta que o jogo de xadrez, um jogador pode perder porque eram tantas coisas para ele calcular que uma vírgula ali escapou para ele. Então, quando ele fala isso, ele está nos ensinando como se faz uma história de detetive. Né? Então, assim, quando eu vou dispor um mistério pro meu público, eu não vou sobrecarregar ele com um monte de variável. Não. Senão eu estou sendo injusto com o meu leitor e eu não estou dando a chance dele desvendar o mistério. Certo. Eu não estou fazendo um campo justo de jogo. Uma brincadeira que tem que valer a pena, né? Exato, exato. Então, quando a gente pensa, mas para um detetive... Não, um detetive não tem escolha. Não, isso é uma coisa importante. Isso é bem importante. Para a pessoa que está lidando realmente com um assassinato em um determinado contexto, não existe compromisso nenhum entre ela e o assassino. Pelo contrário, se alguma coisa o assassino vai fazer questão de atrapalhar. Exatamente. O cara lida ali. Que o jogo seja justo. Exato, cena do crime pro assassino. Quanto menos evidências da sua passagem por ele deixar, melhor. E quanto mais enganos, melhor. E ele puder fomentar esses enganos. Se a pessoa malvada mesmo, assim, mal como pica-pau, inclusive vai dar um jeito de alguém ser incriminado no lugar dele, né? Mas, enfim. Então, por isso que a gente diz que, olha,
esse conselho, inclusive a primeira vez que eu li essa história me marcou muito isso. Como assim? Não, mas parece que o xadrez faz mais sentido ali, porque, né, vai ter mais intempérie mesmo, são mais variáveis. Até me dar conta que não. Isso aqui ele está contando me explicando como é que me clicou mesmo ali. Está me explicando como é que eu escrevo uma história de detetive, não como eu investigo o mistério. Perfeito. Né? E um mapa que depois ficou para a eternidade, assim, que foi usado mesmo por muitos autores. E conversas, de certa forma, conversas para outro momento, talvez, em outro lugar, quem sabe? Quem sabe? O que isso tem a ver com Aristóteles, sua poética, a forma de escrever histórias de detetive, como Chesterton aprendeu e como Chesterton usa. Assunto para outra hora. Assunto para outra hora. Mas vale a pena só dar uma pista, né? Graças à história de detetive, muitas pessoas fazem um processo... De leitura atenta? Leitura atenta e um certo processo catártico também. Porque eu acho que existe um satisfatório que às vezes nós não conseguimos experimentar no mundo real, de ver alguém que fez algo muito mal, uma situação muito desorganizada, ser resolvida, ser organizada. E ter a punição adequada. A punição adequada e papapá. Até a providência. Exato. Aconteceu o que tinha que acontecer aqui mesmo. Ou pelo menos de uma forma visceralmente satisfatória. Satisfatória, exatamente. Principalmente quando acontece de uma maneira onde fica muito evidenciada as virtudes. Às vezes até uma satisfatória por ser cruenta, assim. Que na realidade, quando implica uma pessoa de verdade, não é tão satisfatório assim. Quem já viu um acidente, uma tragédia ou um crime hediondo, ou os resultados dele, né, as implicações dele, esses vídeos de guerra e tal, não é nada satisfatório a solução cruenta. Exato. Na verdade, assim, pode haver uma curiosidade que pode, mas satisfatório não é. A pessoa mas agora, em termos literários, que não é uma pessoa que está morrendo e não é um braço que está saindo de verdade de um corpo, é sim uma solução satisfatória ali, né? Exatamente. Que realiza aquela emoção no momento, né? Ela abranda aquela sede por justiça violenta. Isso é um motivo pela qual também eu nunca ouvi falar e espero que não exista. Ou não, né? Não sei, mas para mim me parece perturbadora essa ideia. A ideia de um romance onde o assassino é o herói. Tem um seriado aquele Dexter. Aí entra a coisa do anti-herói, mas daí também conversa. Não, mas ele não é tão anti-herói. Porque assim, sim, serve como anti-herói, mas ele não é. A ideia ele não é um herói, mas ele não é um herói de uma virtude. Ele é um psicopata que ataca ele não é um herói, não é? Ele não é um herói que lhe falta uma virtude, como a maioria dos anti-heróis. Ele não é um herói sujeito a um vício, enquanto assim, tem essa característica aqui e azar. Isso que, entendeu? O que é vingativo, né? Ele não é um Wolverine, ele não é um justiceiro ali, exato. Não. Ele é um criminoso, ele é um transtornado, entendeu? Que foi treinado ali por um policial que adotou ele a canalizar aquela coisa, já que tu vai fazer mal de qualquer jeito, que esse mal sirva para um bem. Mas, né, é uma questão... Ele não faz para livrar as pessoas do mal, ele faz para apaziguar a vontade dele de matar. Perfeito. Entendeu? Então o anti-herói ele tem a característica, tipo... Ele tem uma bondade dentro dele. Exato. Que por mais que ele tenha os meios errados, as paixões desordenadas, o profundo anseio pela bondade é o que impera. Ele não chuta o pau da barraca de vez porque ele tem um cara que tá preso no entendeu? Então assim, um justiceiro ali, ele não vai lá e mata todo mundo porque ele gosta de matar. Ele vai lá e mata todo mundo porque ele tem raiva, porque eles são sacanas. Claro. Porque eles são calhordas. Perfeito. E aí ele não tem pena, e ele se excede na violência. Isso é um anti-herói. Perfeito. Agora, no caso do Dexter, ainda que ao longo da história, vá se tentando resgatar para puxar ele para um anti-herói, não é um anti-herói, fica muito claro, assim, eu nunca li o livro. Eu também não. Né? Mas, pelo menos o seriado, fica muito claro que, cara, ele só quer matar gente e ele recebeu
do pai dele a carta verde para matar gente quando a gente não presta, entendeu? Mas ele não tá matando porque não presta. Ele tá matando porque quer matar. Né? Ele mata o que não presta porque o não presta ele pode matar, entendeu? É porque ele tem na moralidade dele, na consciência dele, que ali tudo bem, daquele jeito tudo bem fazer o risco. Legalmente ele não pode, mas na cabeça dele ele pode. Então não há uma virtude por trás. Né? Inclusive, há um arco de tragédia ali na série. Mas, enfim, chega de falar de Dexter. Vamos voltar à obra em mãos. Aqui. Vamos lá, pessoal. Bom, seguindo, temos toda essa parábola ali do xadrez. Aqui ele revisita, logo após a parábola do xadrez, o ponto que ele já tinha trazido lá no início, né? Que para o inadvertido vai parecer, ele reafirma que para o inadvertido, e atenção nessa palavra, vai parecer como se fosse um talento quase mágico, um passe mágico, para o inadvertido, para quem não está prestando atenção, entendeu? Antes, né, era uma coisa mais tipo, olha, parece que é um dom, porque tu não vê ele praticando. Só que agora, quando ele repete isso, ele já vai armando o cerco para explicar como se escreve. Então, tu vai colocar aquela pista que o leitor desatento vai descartar. Mas o leitor atento, ele vai saborear a vitória de não ter deixado escapar. Perfeito. Né? Então, ele segue nos trazendo, pega a esquerda, vai para a direita, sobe, desce, enfim. Pega esse caminho que vai dar bom. Né? E continua. Por mais uma certa parte, fala sobre a questão do jogo de carta, né? Compara não só com as damas, mas com o jogo de carta. Trazendo assim, jogo de carta é um jogo que tanto faz o jogo de carta, em geral, quando ele se trata de jogadores, né, uns contra os outros, não contra uma banca, por exemplo, né? Mas quando são jogadores uns contra os outros, que por mais sorte que haja envolvida, ou até, não, mas eu posso rastrear as cartas, assim um elemento que não é imediato da regra do jogo, mas é inalienável ao jogo, né? Que é a reação da pessoa ao receber as cartas, né? Que é a reação dos outros à aposta alheia, então, ou ao sorriso alheio, né? Então, essas questões são análogas ali no nosso mistério, na nossa história de detetive, aos conhecimentos universais mesmo, né? Aos pontos de, ok, isso não estava nas regras, tu não me contou esse tanto. E a gente vai ver que isso aparece nessa própria história. Mas há uma realidade, e a gente está preso a um lastro na realidade. Essa história se passa em Paris, ele traz isso logo em seguida. No ano 1800 e tal, né? Na verdade, o povo escreve 1800 e traço, não é 1800 e tal. Mas 1800 e bolinha. Não, tracinho. Tracinha, né? Bolinha, tracinho, verdade. Então, é no mundo real, enquanto é esse o conjunto de regras que a gente tem. Não tem nada fantástico, não tem nada mágico, nada extraordinário. O sobrenatural não faz parte das explicações. Dito isso, um sujeito que seja perfeitamente razoável e conheça a realidade do seu redor pode esperar algumas coisas e conjecturar algumas coisas para além do que está escrito, porque ele conhece o mundo real. Perfeito. E isso é uma contextualização interessante, que é carregada, fora aí um subgênero muito específico de contos, né, do extraordinário, contos macabros, coisas do gênero ali, histórias de monstros, enfim, do oculto mágico. Esse lado que a gente comentou até semana passada, que é irmão, mas assim, as histórias puramente detetive, as que a gente considera uma história de detetive, elas têm esse lastro na realidade, pontual na realidade. Porque quando a gente fala que geralmente as histórias de detetive vão estar alocadas no contexto do mundo
usando o termo tolkieniano, mundo primário, ou seja, a nossa realidade atual, né? Atual é o mundo real. Imediata aqui, né? Com as nossas regras da física e tarará. E é curioso, eu faria uma história de detetive num mundo fantástico, por que isso não é costumeiro? E aí eu diria assim, cara, deve existir, eu não tô me lembrando agora de uma história de detetive real no mundo fantástico. Teve uma tentativa... Dirk Gently, detetive holístico. Hã? Tá. Mas eu tô pensando numa outra, que é um filme com... Cara, quem que tá naquele filme ali? Aquele ali é o Will Smith? Ou é outro cara que é como se fosse uma Los Angeles da vida, só que cheio de criaturas fantásticas. Ah, sim. É o Will Smith. Pô, foi quando saiu... Isso. É um filme que saiu junto quando abriu o Netflix Amazon. no Brasil. Não, Netflix, quando veio o Netflix pro Brasil como streaming. Então pode ser. Então alguns Foi bem essa criticaram, outros chamaram lixo. Mas é um lixo mesmo. esse Eu filme. achei mais ou menos. Só que assim, ó, o detalhe é, porque pro Chesterton, na verdade, o Chesterton talvez deu uma razão boa pra isso não acontecer. E na verdade... E ó, que é um cara feito ao Rei das Fadas. Hã? O cara... sim. Ele é ele pensa assim, que na verdade o conto de detetive já está transliterando os signos que nos vêm de histórias fantásticas, especialmente alocadas no mundo medieval, no mundo pré-industrial, melhor dizendo, tá? O pré-industrial é bem melhor do que a gente inventar de dizer que é medieval, que é moderno. O mundo pré-industrial, porque o cara às vezes no imaginário dele acha que a Inglaterra É um mundo elizabetana... pré-urbano, né? Não, da urbanidade já tem. Não. Mas, Tem uma certa urbanidade, mas é pré-industrial. Mas Tem cara que acha que o período elizabetano é medieval. Isso é moderno. Não, E exato. na sua cabeça exato. você acha que Shakespeare é medieval. Depende do que nós estamos falando como medievo. Mas no clássica divisão de Idade Média e Idade Moderna não é. Mas pré-industrial, sim. A indústria, a Revolução Industrial vai romper com os últimos vínculos que haviam no processo da medievalidade. E para o mundo urbano-industrial... Né? Que vamos por urbano, porque a gente entende por urbano, né? Não, urbano industrial. Porque tem uma urbanidade. Onde tu já tem a máquina mesmo ali, a interação com o homem, tu tem a questão da distribuição energética, né? Uma coisa que tá lá do lado. Tem a máquina lado, de moer gente ali já. Que tem do lado. É verdade. Os caras caíram dentro da máquina. Que tá lado a lado das histórias de detetive, pelo menos no 19, que é o steampunk, né? Que é essa coisa de imaginar um fantástico mecânico. Pra mim é um retronome pra fantasia de Júlio Verne, mas um abraço pra quem acha diferente. Pode ser. Eu não vou entrar nessa seara. Mas então é isso. Por isso que, na verdade, assim... vamos escrever um conto de detetive que seja fantástico. Escreve de uma vez um conto alocado numa estética pré-industrial e pumba. É isso aí. Estética pré-industrial e com magia. Porque, por exemplo, o nosso querido Humberto Eco, que na verdade especialmente querido por ti, né, faz esse exercício de colocar a história de detetive num contexto pré-urbano. Pré-urbano não, mas até pré-urbano. Ali no cara onde eles estão, aquilo lá medievo ali. A cidade já está florescendo, mas naquele lugar não floresceu. Então, onde o vento dobra. Isso, onde no forte onde o vento dobra. Exato, onde o vento faz a curva. Onde o vento faz a curva, os magos guardam os livros. Isso. Bom, enfim. Resolvemos? Não, mais uma questão. Tu estava comentando ali do Fantástico. Fantástico não é só detetive, é a forma. Isso. Entendeu? É tu ter essa riqueza de situações absolutamente improváveis, né? Onde uma coisa completamente absurda é justificada. Então essa é a forma fantástica. E é justificada mesmo. Exato. Enquanto uma aí se resolve. Real, Então esse o... Tu acaba tendo o dispositivo do mundo das fadas aí, na forma. O Tolkien concordaria que eu também ia metendo ao Tolkien, para mim, porque a teoria dele, para mim, é que mais encaixa nessa coisa toda. Ele concordaria que talvez essa história, assim, sem elementos maravilhosos, não maravilhoso aqui. Sem o encantado.
pode estar mais próximo de uma história de fadas do que uma outra história aí que tem fadinha, tem elfinho, tem não sei o que mais. Bom, a gente tem agora esse último aí que é o grande blockbuster e best-seller da gurizada, que é Harry Potter, né? Que usa a dinâmica da história de detetive. O nosso próximo parágrafo, na verdade, que é o último parágrafo agora, é desse preâmbulo, né? Que o narrador nos faz. Ele tem um ponto certo pra gente fechar isso. Que é aqui, ó. E ele discorda do que ele tá falando aqui. Gosto. Ó. Aqui, ó. A diferença do fantástico é a imaginação. E essa também é a diferença do engenhoso, do intelecto engenhoso, do criativo, né? Pro analítico, pro analisador, pro observador. Tá. Né? O cara que cria, o cara que engenha as coisas, tem a engenhosidade, tem essa capacidade transformativa e adaptativa, ele é um cara do fantástico, tá, segundo a nossa história. E o cara analítico, ele é um cara de imaginação. Mas aqui eu acho bem legal esse uso da palavra imaginação, porque eu sou, enfim, aficionado por etimologia. Mas imaginação é imagem. Perfeito. Entendeu? E se pro analítico é fundamental observar, é óbvio que ele é o cara da imagem, da imaginação, né? Que ele vislumbra aquelas imagens, aqueles símbolos juntos. E não cria novas possibilidades de símbolos. Claro. Veja vocês a dinâmica. Uma coisa é o engenhoso. Ele vai começar a pegar uma série de imagens que ele tem na cabeça dele para compor. Para fazer um helicóptero. Ele olha, pássaro voando e vai fazer um avião. Agora o analítico é outra coisa. Ele imagina como as diversas cenas que ele as diversas possibilidades podem se combinar na realidade. Numa explicação. Como se ele montasse um filme. Isso, exato. Dentro da cabeça dele. Aquilo que parece desconexo, na cabeça dele fica conexo numa narrativa, numa cena. Porque tudo está claro para ele. Porque ele vê o que é. Ótimo. E não o que poderia ser. Não, exato. Ele encontra qual é a chave de conexão de uma série. Porque ele olha o que é, não o que poderia ser. Exatamente. Faz todo sentido essa distinção. E é interessantíssimo, hein? Ó, a gente aprende enquanto tenta ensinar vocês. Não, aí é interessantíssimo. Porque nisso aí realmente tu faz uma distinção e eu aprendo muito com as forte notas entre o cara que faz história de detetive, a dinâmica mental que o cara tem que fazer uma história de detetive e uma história fantástica. Enfim, todo esse preâmbulo, finalmente caímos na história, só vamos olhar até o começo da história e vamos contar o final para você. Por quê? Porque importa. Porque senão a gente podia aguardar. Perfeito. Feito toda essa explicação de é xadrez, é jogo de carta, é isso, aquilo, blá, 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 faz assim, faz assado, o analítico é assim, o engenhoso é assim. Dito tudo isso, eu vou contar aqui para vocês uma história que vai explicar bem o que eu quero dizer. Quando, na verdade, ele explicou tudo isso para contar essa história. Né? Isso. É quase como se a história existisse para provar a tese do Exórdio. É assim que ele conta. É assim que ele escolhe contar a história. Grande Alan Pullman. Esse cara é bom. E bom escritor, pelo menos. Bom para ele não era tanto. Dizem. Seja bom para você mesmo, hein? Leia Chesterton. Esse era um cara que era bom Bom, aqui ele vai nos criar uma coisa que diversos críticos literários, autores, enfim, teoria literária, chama do o mundo comum, né? Então lembra ali que eu falei que logo no começo, quando ele realmente começava a história, ele botava, a gente tá em Paris, assim, assado. Então aqui, ó, ele bota, estava em Paris, o ano era 1800 e pipoquinha, estávamos, quando eu conheci o Monsenhor Augusto Dupin, né? Um sujeito de família excelente, que por uma série de eventos infortuitos acabou numa pobreza decadente, mas manteve firme seu caráter.
Então, dedicando-se somente a um luxo, além de sua própria sobrevivência, os livros. O que ele está nos contando aqui? O que ele delimita para esse personagem? Que ele é um cara que vive numa realidade imediata, entendeu? Eu tenho uma situação periclitante, eu não me dou a luxos para parar de pensar nisso, eu não vou, entendeu? Eu não me desconecto com a realidade, porque a situação, até porque de certa forma ele é obrigado, porque um cara que está mal conseguindo comprar comida, ele está preocupado com o que vai comer, Claro. né? Está preocupado com a realidade imediata mesmo. Mas se dá um único luxo, que é a leitura aos livros, né, que são abundantes em Paris. O nosso escritor, o nosso narrador. Bem, isso já desenha o próprio Sherlock Holmes, né? Perfeito. Então, assim, a gente tem um cara que ele... Quando eu li isso a primeira vez, eu disse, putz, tá, né? Muito aqui. Eu acredito que saiu daí mesmo. Tá muito aqui, exatamente. Eu não pensava que era não tem como bater boca. Exatamente. Né? Pelo menos para esse tipo de detetive, né? Com certeza não. Claro, agora, logo, a gente como se é colocado como um tapete para a gente caminhar por cima, a gente tem a figura do narrador, as linhas de Watson. Perfeito. Narrador não nomeado, pelo menos nessa história. Uhum. Uma admiração gigantesca por esse sujeito excêntrico, assim, de grande capacidade dedutiva. Então, eles conhecem, porque os dois se encontram numa livraria, atrás de um mesmo livro, e aí ele comenta que, conforme vai convivendo com esse sujeito de interesses muito comuns, ele surpreende com a astúcia, com a acuidade mental, né? Com essa vivacidade, assim, e o fervor de sua imaginação. E é muito interessante isso. Ele coloca para a mim, for my fancy, que é um trocadilho com fantástico, né? Porque é fantástico para mim, ele é um sujeito de grande e vívida imaginação, né? Então, assim, ele amarra com aquela história, né? Que é o sujeito da engenhosidade, que é o do fantástico. Perfeito. O sujeito imaginativo é o nosso detetive por excelência, né? Então aqui ele já está demonstrando como usar o manual que ele nos deixou ali atrás. Perfeito. Entendeu? Então assim, a aula está aqui, está acontecendo, está repetindo, prestem atenção. Então assim, eu já estou dando as pistas para vocês de como funciona esse negócio do mistério. Falei uma vez, falei outra. E segue a história, ele comenta que o sujeito do Pan, o detetive do Pan, que na verdade em nenhum momento diz para um detetive, eles simplesmente passam por um jornal e descobrem que tem um caso e ele vai se meter a investigar. Pan é um sujeito muito brilhante. Até que determinado dia ali, ele comenta, né? O dia que depois vai desembocar, eles começaram essa investigação, que eles caminhavam na rua e certa noite, caminhando por uma rua longa e suja, ao cair da noite, caminhando por uma rua longa e suja nas vizinhanças do Palácio Real, eu estava totalmente perdido, aparentemente em pensamentos, sem falar alguma palavra por uns 15 minutos, quando, de uma hora para outra, Dupin rompe o silêncio com as seguintes palavras: ele é um sujeito mesmo pequeno, é verdade. Ele serviria melhor para o Teatro das Variedades. Não tenho dúvidas, respondi, sem perceber no primeiro momento
a maneira extraordinária como ele respondeu o que eu estava pensando. Assim que eu percebi que estava isso acontecendo, eu chamei atenção para ele e perguntei: Dupin, isso é além da minha compreensão? Eu não vou dizer que eu não estou impressionado de forma alguma, porque se tu é capaz de perceber o que eu estou pensando, tu obviamente vai perceber o espanto que eu demonstro. Mas como é que tu sabe que eu estava pensando disso? Tu sabe exatamente em que ponto da linha de raciocínio eu estava pensando. E aí, bom, o Dupin vai explicar ele passo a passo. Olha, isso é porque... Deixa eu minhas notas. Isso é porque tu começou... Isso é porque tu tá pensando no autor. Mas como é que tu sabe que eu estava pensando no autor? Pelo amor de Deus, me conta que método tu usou para descobrir que... para enxergar dentro da minha alma dessa forma. Foi o verdureiro. Foi o cara da fruteira. E aí, nesse momento, é interessante que aí, imediatamente após ir para o verdureiro, o nosso narrador, ele pula, ele salta para dizer aqui, ó, não tem uma única partícula de charlatanagem sobre Dupin. Ele me disse, vou explicar. Só que nesse momento tem no autor charlatanagem. Charlatanerie, seria a palavra em francês. Charlatanismo, na verdade, né? Mas charlatanagem, sacanagem com charlatanismo. Um pouquinho de malandragem. Exato. Mas enfim, não há sacanagem ali, não há melindre. Ninguém tá aplicando golpe. Fora o autor que nos aplica o golpe, porque, assim como o próprio narrador, a gente não tem a menor ideia de saber como isso pode ser justo que ele saiba disso. E como isso responde a alguma coisa. Porque não nos responde nada. Mas é a introdução que ele usa para, então, Dupin, passo a passo, mostrar diferentes formas de olhar acontecimentos, né, que vão descambar naquele raciocínio que ele estava pensando. Então, a gente dobrou tal esquina, tu tropeçou num buraco, né? Outro dia tu tropeçou enquanto procurava um livro sobre tal coisa, blá 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 blá. Então ele nos dá todo o caminho de observações que esse observador astuto, esse analista, esse investigador faz, é próprio de fazer, que é próprio dele, do processo de pensamento e observação dele e das ilações, né? E ele usa um processo inteiramente dedutivo. Até que, para o fim da história, em um único momento, ele consegue ter usado uma indução, um processo indutivo. Quer explicar a diferença de indutivo e dedutivo? Por favor, você continue aí. Processo dedutivo, deduzimos, removemos o que não está, o que sabemos ser mentira, né? Não declaramos nenhuma ideia como verdadeira, apenas ideias falsas. Né? Vamos excluindo, riscando a lista. Tá. E o indutivo é, se eu sei que o Rodrigo não almoçou, são 2h, eu vejo ele caminhando para a cozinha, conjecturo eu que seja provável que ele esteja com fome. Perfeito. Né? E por isso vai à cozinha, para comer alguma coisa. Exato. Né? Eu deduzi que ele estaria com fome, por eu não ter visto ele ter se alimentado, mas eu induzi que ele ia para a cozinha com esse objetivo, porque me parece provável essa diferença das duas coisas. Né? E normalmente, inclusive em tribunais, enfim, na lei, não se aceita a indução, né? Se cobra a dedução. Essa análise assim. Há de ser isso, pois não resta nenhuma outra coisa que possa ser. Porque não é isso e aquilo. Entendeu? A gente prova que uma coisa descrevendo tudo que ela não é. Perfeito. Enfim,
Aí seguimos com a história, né, onde acontece um crime completamente absurdo. Encontram-se mãe e filha, senhoras que viviam como aposentadas, numa casa, uma enfiada numa chaminé, que não cabia um gato. Outra descabeçada, literalmente, jogada a janela abaixo, assim, no pátio dos fundos da casa. A casa trancada, fechada. A única forma onde remotamente podia ter sido entrado, por onde poderia ser entrado, é a janela dos fundos no quarto andar, com todas as outras janelas estando fechadas. E a única forma de acesso possível para essa janela era um mastro e a persiana. Quando a gente sabe o final da história, fica meio autoevidente. O que teria força para enfiar alguém numa chaminé, para arrancar a cabeça de uma pessoa e jogá-la pela janela? Sim. Poderia subir ali por um mastro de bandeira. 4 andares e ainda pular uma distância de mais de metro. Mais de metro, isso. Para entrar na janela. Tá fechada. Isso, e não só se agarrar. Fechada, fechada com o vidro fechado. Perfeito. Né, que teria ainda que bater no vidro com força a derrubar a janela para entrar. Então, quem é o assassino? É um orangotango. Né? Quando se exclui tudo, não é nada de fantástico. Aí tem outros detalhes, que há uma conversa que todos, tantos observadores houveram, cada um era de uma nacionalidade, e cada um diz, não, havia uma voz, um sujeito falando francês, e outro sujeito falando uma língua que não existe. Né? Mas eu ouvia outra voz. Era meio gritando. Orangotanguês. Exato. Tava exaltado, era uma voz aguda e agressiva e exaltada. Mas eu não conseguia distinguir nenhuma palavra. Acho que era árabe, acho que era isso, acho que era aquilo. Né? Então, que palavra que poderia ter sido. E ele ainda dá uma induzida, ele dá uma despistadinha ali. Tem um ponto que eu acho legal ali da história. Deixa eu ver se eu acho rápido. Bem no final, quando ele está revelando aqui como ele está ajudando o companheiro a acompanhar a linha de raciocínio dele. Isso aqui é sobre a janela. Sobre as pessoas. Sobre as origens. Não. Bom, enfim. Vai ficar para uma próxima leitura. Oportunidade. Mas, enfim, ele traz esse ponto e ele cria ali uma pista de um personagem ali, um dos entrevistados, uma das pessoas, uma das testemunhas, que diz, porque eu tenho certeza que não era, que um estava falando francês. Só que era um cara que não sabia francês e tiveram que achar um intérprete para ele. Olha só. E aí fica, esse cara, esse papo tá estranho. Aquilo chama atenção. Ela reprisado. Ela acha que, na verdade, o orangotango tá falando uma outra língua e quem fala francês é o intérprete. Não. Tem esse sujeito, tá? Uma das testemunhas. Perfeito. Né, que tá descrevendo o que ele ouviu. Tá ótimo. E esse sujeito, quando recolher o depoimento, precisam de um intérprete porque ele não fala francês. Pode ficar. Perfeito. E ele testemunha que não, tenho certeza que um estava falando francês e o outro estava falando outra língua que eu não entendi. E aí, o próprio Dupin chama a atenção de... E o sujeito que não sabia francês jurou que era francês. Mas ele estava na França, ele estava ouvindo pessoas falarem francês. Que é o mais provável, né? Que as pessoas na França falem francês. Então, por mais que ele não soubesse falar uma palavra, ele poderia conhecer. Né? Mas ele dá essa brincada, ele joga faz essa malandragem aí de jogar essa pista falsa, né, que pode chamar a atenção, e aí depois, mas ué, e aquilo ali? E o sujeito continua lendo, o cara ali francês, não. E não volta, não era aquilo. Né? Porque realmente, mas isso aqui também não nos responde nada. Né? Exato. É um beco sem saída. Exato. Então, que na verdade seria como se ele tivesse armado ali realmente o jogo de damas, e a gente tivesse achado, tomados pela emoção, como ele sugere,
e tentar comer uma pedra ali, ganhar uma peça, na emoção de ver que tem a jogada de vitória na frente e perder esses 3 pedras pela euforia. Né? E ele nos fala lá na introdução que ele fará isso. Não desse jeito, mas ele fala para isso. Então, acho que... A ideia, então, do autor é, em algum grau, fazer o cara fazer a jogada errada. Exatamente. Ele faz parte do jogo dele. Isso. Gente, tem um jogo atualmente que eu acho que lida um pouco com essa ideia dentro da coisa da narrativa, que é o Dixit. Alguns devem conhecer. Não estou fazendo propaganda aqui pro pessoal. Mas se quiserem nos patrocinar pela propaganda, mas pode... se quiser, né, mandar aqui para nós todos os baralhos e todos os do Dixit, eu aceito, nós aceitamos. Mas a ideia do jogo é que você vai pegar cartas, são 84 cartas, e elas têm imagens aleatórias. Então, cada rodada é um narrador. E nessas rodadas, o que tem que acontecer é que cada um tem suas cartas. Então, eu vou pegar aqui a minha carta de narrador e vou dizer o preço que todo homem paga e baixo ela fechada. E os outros também casam as suas cartas que eles acham que tem mais a ver com aquilo que o narrador falou. Entendi. As cartas são embaralhadas e os outros que não são o narrador têm que descobrir qual entre aquelas é a carta do narrador. Se todo mundo adivinha, todo mundo anda menos o narrador. Ele foi óbvio demais. Se ninguém adivinha, ele também perde. Ele também perde porque ele foi deliberadamente escrito. Exatamente. Interessante. Então, na verdade, essa ideia de entregar uma narrativa que faça esse equilíbrio... Mas é um troço interessante, não ser injusto nem sem sal. Que no fundo, se a gente parar pra pensar, isso também tem uma cosmovisão envolvida. Que a cosmovisão de comum faz sentido. No fundo, isso é uma analogia para a cozinha. Tudo é uma analogia para a cozinha. No fundo, a analogia para a cozinha é a seguinte: o cara reclama, essa comida não tem tempero, essa comida tá sem sal. Aí vai o sujeito e bota 3 kg de pimenta ou 10 mãozadas de sal. E o chapéu. Não, né? Não. Precisamos de um ponto doce. Precisamos de... Isso. Bom, sobre Alan Poe e a estreia das histórias de detetive e o próprio legado direcionado para a história de detetive, entregamos aqui. Né? Veremos no próximo encontro Sherlock Holmes. Perfeito, que é uma sequência natural. E por mim é isso, nos vemos lá. Até a próxima então, pessoal. Espero que tenham gostado. Assinem, se inscrevam-se e façam tudo aquilo que vai promover o canal para que tragamos mais conteúdos como esse para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.